Eu cumprimento-os com a paz do Senhor. Eu gostaria de hoje trazer uma palavra de Deus para vocês. Eu gostaria de falar de algo sujo, mas inevitável. Eu gostaria de falar com vocês a respeito do pecado. E para isso eu gostaria de ler em Atos, capítulo 9, versículo do 1 ao 20, onde fala de Saulo. Diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas dirigidas às sinagogas em Damasco, a fim de que pudesse levar amarrados para Jerusalém todos os que encontrassem que pertenciam ao caminho, tanto homens como mulheres. Durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou em volta dele uma luz vinda do céu. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem é o Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se, entra na cidade, e lá dirão a você o que deve fazer. E os homens que viajavam com eles ficaram parados, sem fala, e realmente ouviram o som de uma voz, mas não viram nada. Saulo então se levantou do chão, e, embora seus olhos estivessem abertos, não conseguia ver nada. De modo que pegaram pela sua mão e levaram para Damasco. Ele não viu nada por 3 dias e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Prepare-se e vá na rua chamada direita. Na casa de Judas, procure um homem chamado Saulo de Tarso, pois agora mesmo ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias entrar e pôr as mãos sobre ele, para que recuperasse a vista. Mas Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi muito falar desse homem, de todo o mal que ele fez aos seus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade pelos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o nome do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: Vá, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. Pois eu mostrarei claramente a ele quantas coisas ele fará, quantas coisas ele terá que sofrer pelo meu nome. Assim Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu na estrada por onde você vinha, me enviou para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos dele o que pareciam escamas. Ele recuperou a vista. Ele então se levantou, foi batizado, se alimentou e recuperou as forças. Ele ficou alguns dias com os discípulos em Damasco e imediatamente nas sinagogas começou a pregar sobre Jesus, que ele é o Filho de Deus. Saulo de Tarso teve o seu nome mudado para Paulo pelo Senhor. Paulo era um dos homens mais temidos naquela época. Perseguia os cristãos e qualquer um que levasse o nome de Cristo. Na nossa visão humana, quem sabe Paulo deveria ter sido castigado, Paulo deveria ter sido punido, Paulo deveria ter sido morto, quem sabe, para parar de perseguir os cristãos. Mas nós estamos falando do Altíssimo, nós estamos falando daquele
ser misericordioso. Os seus planos e pensamentos vão além dos nossos. O Senhor aparece para Paulo. Pergunta o porquê ele o persegue. Faz-o entender que ele é o Senhor dos senhores. Paulo fica cego por 3 dias para depois ser curado por Ananias. E dali em diante levar a palavra do Senhor, porque Paulo era um vaso escolhido para o Senhor. Mas Paulo, ele sabia o quanto tinha sido pecador. Ele diz em 1 Timóteo, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E aí eu lhe pergunto, qual é o fardo de pecado que você carrega? Quais são os pecados que você carrega? Refletiu? Pois bem, eu quero lhe dizer que independente desse pecado, todos levam à condenação. Independente de uma mentirinha ao adultério, ao homicídio. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, o Senhor nos diz, todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Porém, ele nos diz também, em Isaías, capítulo 1, versículo 18, embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. O Senhor veio ao mundo. O Senhor morreu pelo meu e pelo seu pecado, para perdoar todos, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o inimigo, muitas vezes, quer nos lembrar dos nossos erros, não é mesmo? Muitas vezes, ele joga o nosso passado para nos derrubar. Mas quem é ele para discutir com Deus, quando ele já nos perdoou? Ou muitas vezes nós queremos ser juízes de nós mesmos, não é mesmo? Não nos perdoando, nos julgando sempre. Olha, se insistirmos em não nos perdoar, nós estaremos afirmando que o sacrifício do Senhor não foi o suficiente para nós. Que possamos nos perdoar e que possamos pensar que pela graça o Senhor nos perdoou e pela graça nós nos perdoamos. O Senhor pode perdoar os seus pecados. Ele é o amor e nada pode mudar isso. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Ele é o amor e nada pode mudar isso. Ele morreu naquela cruz para nos dar uma segunda chance. Ele é o amor e nada pode mudar isso. Deus os abençoe.